Nosso programa já está de volta ao vivo aqui pela TV Horizonte. Nós estamos conversando nesta manhã de quinta-feira com o defensor público Rômulo Luiz Veloso, que está atuando em defesa aí dos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Rômulo, no último bloco, nós falávamos aí dessa atuação, como está sendo feita essa atuação de vocês. Eu queria que você falasse um pouco sobre os direitos dessas pessoas atingidas, dessas famílias, as pessoas que tinham ali, muitas moravam e a principal fonte de renda era a economia delas era a base da agricultura, plantavam para sobreviver. Como que essas pessoas devem agir nesse momento para que tenham esses direitos reconhecidos? O que eu tenho orientado as pessoas é um dos aprimoramentos que a gente precisa fazer em relação ao que aconteceu em Mariana é de não fazer acordos que contemplem os prejuízos de forma assodada. Porque a experiência revelou que quando os acordos eram feitos logo depois do acontecimento do desastre lá, ele não contemplava a extensão total dos prejuízos. Porque as pessoas não tinham noção e dimensão do que elas tinham perdido. Então, mensurar esses danos é um detalhe importante. E como que isso pode ser feito para aquelas aprimoramento, exato. O aprimoramento que a gente está tentando incutir nesse novo formato, nesse desenvolvimento agora das tratativas, nesse caso, é o protagonismo das comunidades atingidas na construção de soluções. Não são os atores jurídicos virem com o papel pronto, que você tem direito a isso aqui. E para elas construírem junto conosco. Olha só, eu perdi isso, eu perdi aquilo. É feita uma análise de tudo. Exato, e os prejuízos são de ordens muito diversas. Nós temos comunidades ribeirinhas afetadas que perdem sua fonte de renda com a pesca ou plantio. Nós temos pessoas que tinham chácaras ali, ou hotéis que foram atingidos, que vão ser completamente desvalorizados. Nós temos os próprios prejuízos do ente público, prefeitura, governo do estado, gastando muito dinheiro no salvamento, nas buscas. Nós temos prejuízos dos desaparecidos, por exemplo, tive casos de quem perdeu um caminhão no local, tive notícias de chácaras atingidas, pessoas que perderam um dinheiro que estava dentro de casa. Então, os prejuízos são de ordens muito diversas. Em linhas gerais, para quem está nos assistindo, o que eu tenho recomendado é que reúna o máximo de informações, documentos que tenha acerca daquilo que foi atingido. Não que isso vai ser essencial, lógico, muitos dos prejuízos se presumem, e você tem que, lógico, dar o crédito para a palavra dessas pessoas quando elas disserem o que elas perderam, mas fotos de locais como existia, testemunhas, tudo vai ajudar. Então, fazer essa reunião e aos poucos montando esse quebra-cabeça, e também a gente, para as ajudas emergenciais, está atuando junto para usar, inclusive, uma parte dos valores que estão bloqueados aí nas ações que já foram propostas, para que se comece, porque as contas das pessoas estão começando a chegar, conta de luz, pagamento de pensão alimentícia. Imagina que você tem sua casa atingida, se não paga a pensão da sua filha, vai preso. Imagina, você perde sua casa e ainda vai preso porque não tem dinheiro para pagar a pensão da sua filha, que você não tem porque a sua casa foi atingida. Então, isso são casos reais. Eu estou buscando na memória aqui coisas que eu já presenciei em reunião, que já sentaram na minha mesa. São coisas que acontecem o tempo absolutamente inteiro no atendimento e podem estar acontecendo agora que o nosso atendimento está funcionando lá em Brumadinho, enquanto as pessoas nos escutam. Então, as pessoas as pessoas que foram afetadas de alguma forma, o primeiro passo é procurar um defensor público. E lá, como que elas podem localizar esse espaço? Isso, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dúvida, esteja insegura, ela pode contar com o apoio da Defensoria Pública Estadual. A gente está localizado ali na Estação do Conhecimento, no Feijão, lá no centro comunitário, onde está sendo feito o atendimento também do cadastramento para recebimento das doações, porque a gente identificou esses pontos como áreas sensíveis que muitas pessoas estavam indo buscar. Então, são pontos de fácil acesso, de fácil localização lá. Além de, claro, se você está na casa de algum parente ou na casa em hotéis alugados aqui, por exemplo, em Belo Horizonte ou na cidade de Betim, você pode também procurar as defensorias públicas da região, que elas vão fazer essa interlocução com a gente, que está lá no front de combate, para fazer o assessoramento, para fazer os encaminhamentos possíveis e necessários. E aí, cada caso é uma orientação específica, né? Exato. Até pela pluralidade de ocorrências e pelas especificidades, a gente não consegue nem dar uma orientação padrão, porque as questões são muito específicas. Mas existem linhas gerais que se conectam, mas você precisa o tempo todo fazer essa mensuração e especializar o atendimento que você está fazendo. E esse atendimento psicossocial de vocês, como que ele está funcionando neste momento? Como que vocês estão agindo lá na região? Nós temos um corpo de profissionais capacitados, formados na área, que estão acompanhando os defensores públicos. Eles fazem um atendimento inicial com a população que está acomodada em hotéis e, em seguida,
eles passam para a gente a situação, olha só, a pessoa tal está muito fragilizada, está menos fragilizada, cuidado com a abordagem nesse sentido, porque com ela aconteceu determinada situação. Então, elas, na verdade, elas quase que fazem esse trabalho de preparação para as pessoas receberem essa orientação jurídica e apoio psicológico também, se precisar. E é nesse caso que as pessoas estão indo nas comunidades também. Também, né? a gente está fazendo um apoio também casa a casa. Vai na casa das pessoas, estamos fazendo esse trabalho de campo também, uma parte da nossa equipe está dedicada a isso. Agora, em relação às indenizações, às vezes muitas as pessoas confundem, né? Porque eu já recebi uma indenização de valor X e eu não tenho mais direito a recorrer a algo que eu perdi. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, Rômulo. Na verdade, a indenização, ela vai ser discutida já em breve. O que está acontecendo nesse momento o primeiro é o pagamento da doação. A doação, ela não se confunde com o pagamento dos prejuízos das indenizações. Além das anunciadas doações, a gente está cobrando, e isso formalizou isso ontem numa audiência, junto à Vale, várias instituições, como o Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria da União, a Advocacia do Estado. A gente formalizou um pedido que fosse fornecido também ajudas salariais, financeiras às pessoas que foram atingidas. Não só os desaparecidos, porque existem também pessoas que foram atingidas e precisam desse auxílio por tudo isso que a gente comentou de necessidades emergenciais que estão acontecendo agora. E pessoas que perderam seu emprego porque as vias estão obstruídas e não conseguem chegar no trabalho, então estão sendo dispensadas. E isso tudo entra nesse bojo de problemas, é uma cadeia de problemas e às vezes ainda imensurável de volume. E nesse contexto de difícil resolução, a gente vem para a fase das indenizações, que vai ser quando as pessoas vão ter contempladas, e me parece elas têm que ser contempladas de forma ampla e restrita em todos os prejuízos, seja de ordem material, seja de prejuízo de ordem moral, seja prejuízo de ordem de lucros que elas deixaram de receber em cima daquilo que elas deixaram de produzir. Enfim, todos os prejuízos de todas as naturezas vão ter que entrar no acordo, e a Vale vai precisar ser muito sensível ao transtorno e a destruição que ela provocou na vida dessas famílias. Isso pode demorar muito, Rômulo, porque nós temos casos de famílias de Mariana, né, que sofrem essas consequências até hoje. A nossa tentativa e vamos usar os bloqueios judiciais junto com os outros órgãos que dispararam as ações para fazer esse ressarcimento, para garantir esse pagamento. Inclusive, ontem foi proposto nesse termo que os valores bloqueados fossem administrados por um fundo com participação do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia do Estado, representantes da comunidade, para que o dinheiro fosse gasto para resolver a vida dessas pessoas também. Tá, para fechar nosso bate-papo em relação aos danos ambientais, o que foi feito aí em parceria com a Vale para diminuir, na tentativa de diminuir, né, esse estrago provocado aí ao meio ambiente? A gente tem recebido notícias graves em relação às consequências já que estão advindo desse desastre, seja em relação aos rios, seja em relação também à mata e à própria saúde da população atingida, porque doenças estão proliferando, temos notícias de possíveis surtos de febre amarela e até de dengue. Então, o que a gente está cobrando, inclusive nesse acordo também apresentado ontem, é que ela faça a contenção do desenvolvimento desses dejetos, que ela consiga fazer e se empenhe, independentemente do dispêndio financeiro que isso vai gerar, para que o desastre ambiental seja estancado. Porque a gente já tem aí notícias de um rio morto, o Rio Paraopeba, e nós não queremos que isso cause prejuízos ambientais ainda mais superlativos. Tá certo. Rômulo, agradeço a sua participação conosco nesta manhã. Muito obrigada e bom trabalho para você junto com todas as pessoas envolvidas aí. Olha só, você que está nos acompanhando, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre cultura. Sim, o assunto é a valorização da dança. Nós vamos conversar com a Fabiana que é bailarina da Mimulus, companhia de dança aqui da capital. Voltamos já.